Eu estava lembrando agora há pouco, né? Por volta de 2006, nessas partes assim, sempre que eu largava do trabalho, eu passava ali ao lado da prefeitura, perto do antigo posto Futurama, onde hoje é um estacionamento, e ali tinha a banca do meu amigo Cristóvão. E já como os jornais na época era bastante caro, ali eu usufruía da leitura de jornais e emprestado ao meu amigo Cristóvão, e ali ficava lendo, né? Batendo papo, ficava lendo. E eu estava lendo o Jornal da Paraíba, e o que me chamou a atenção bastante foi uma frase de um pensador, não lembro o nome do pensador, confesso. Aí tinha uma frase lá que dizia assim: antropofagia. Aí seguia a introdução, né? 2 pontos, antropofagia. Aí seguia lá a frase: a revolução é a única mãe que mata os seus filhos. Para você que não sabe, a palavra antropofagia, antro significa homem, ou raiz do homem, origem do homem. Fagia significa comer. Então, antropofagia significa canibalismo humano. Antropofagia, já que existe outros tipos de canibalismo entre os animais irracionais. Então, antropofagia é uma qualificação de canibalismo humano. Então, a introdução para adentrar na frase era antropofagia. Isto é, a revolução é a única mãe que mata os seus filhos. Então, nessa época aí eu estava lendo Thomas Moros, A Utopia, ou A Utopia, como muitos querem dizer. E ali eu me deparei simplesmente com um conflito de realidade social e um conflito de realidade estrutural do Estado. Quando comecei a observar, foi o que me levou a me tornar um revolucionário contra o sistema dominante, foi justamente essa frase. Indignado ao ver os sábios sendo dominados pelos nécios governantes. E passei a perceber, e até cheguei a imaginar, depois que li Thomas Moros, A Utopia, e Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura, eu entrei em extrema loucura de compreensão e comecei a analisar, disse, meu Deus, como é que pode? Os burros dominam os sábios. Por mais sábio que o homem seja, ele nunca chegará ao poder com a sua sabedoria, mas sim com a sua malícia antropofágica. Porque a revolução é a única mãe que mata os seus filhos. Depois, quando adentrei no conhecimento do contrato social de Jean-Jacques Rousseau, foi que eu passei a observar e a antropofagia no estado biológico ou da biologia simplesmente é uma ação de canibalismo, mas no estado do perfil de sociologia, a antropofagia é o canibalismo social, é os grandes comendo os pequenos e os pequenos sendo simplesmente se revoltando contra os grandes. Então, os grandes, Estado, sistema, é a mãe que deveria sustentar os pequenos, mas não, são seres antropofágicos. Então a revolução é a única mãe que mata os seus filhos. Exemplo, o capitalismo em si foi uma revolução burguesa que gerou o capitalismo. Quantas pessoas já foram mortas pelo sistema capitalismo? O comunismo em si é uma teoria política, mas quantos se apegaram a visão do comunismo, que na verdade nunca existiu o Estado comunista, ou país comunista, ou nação comunista, mas utilizaram dos termos do comunismo para matar as pessoas. A revolução. E quantos jovens pensadores se revoltaram, a exemplo de Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, Espartacus. Os judeus contra os romanos nos anos 70 foram dizimados vários, e houve a diáspora por causa que quiseram entrar numa revolução. Então a revolução, depois de Rousseau, o homem saiu da caverna, agora gerou um contrato social, isto é, eu disse para você como eu deveria ser, como eu deveria se comportar. Você, quando eu digo você que domina o Estado, tanto o sistema político-religioso, os dois sistemas, você deu autoridade para eles dizer para nós o que nós devemos ser. E se você disser não, o Estado cai em cima. Exemplo hoje.
Simplesmente o camarada vive na favela, na periferia, aparece 2, 3 revolucionários e agora quer simplesmente implantar o terror. Quem paga simplesmente é quem? É os pequenos lá dentro, porque o Estado não poupa. A revolução é a única mãe que mata os seus filhos. Martins da Cachoeira, o Gari poeta reciclador de pensamentos.